Eu converso com diversos empresários no dia a dia, geralmente almoço com alguns, tomo café, enfim. E acredito que é erros, tá? Um dos erros que esses caras têm é o seguinte, de tentar agradar todo mundo. Principalmente o seu time, tá? O seu cliente interno, sua equipe. Eu sei que fazer o melhor, dar o melhor, mas esses dias eu estava conversando com um empresário específico, ele falou assim, cara, eu estou muito desapontado com o meu time, com a minha equipe, porque eu sempre dou o melhor, eu falo, mas nunca tá bom, nunca vai estar legal, nunca vai estar satisfeito, enfim. E eu percebo que às vezes não é só questão de dinheiro, do salário, sabe? Não é só questão monetária, é um conjunto de fatores. Aí eu falei para ele, ó, meu amigo, uma coisa é certa, a receita do sucesso eu não sei não, mas do fracasso é tentar agradar todo mundo. É verdade. E o que a gente poderia falar ou dizer, declarar, além dessa frasezinha clichê, né, que eu acabei de dizer agora, para esse cara que ele desanima do próprio negócio muitas das vezes quando se depara com esse tipo de situação. Assim, pô, meu funcionário não está satisfeito, meu time não está legal, tal. Ele fracassa por tentar agradar todo mundo. O que você diria para ele? Isso é uma coisa até muito cultural, assim, também. A maioria, assim, né, de nós, a gente foi educado numa questão muito de reconhecimento e punição, sabe? Uhum. Se a gente faz alguma coisa boa, a gente é recompensado, a gente é elogiado. Se a gente faz alguma coisa ruim, a gente é punido. Só que isso pode até funcionar até certo ponto, mas, assim, isso faz com que a gente faça o bem, né? Visando a recompensa e não visando o bem em si do ato, né? E aí a gente cai nesse problema, essa coisa de sempre querer essa validação. Só que isso faz com que, se você quer a validação, então o ato já não é o mais importante. Entendi. Então, na verdade, é uma questão de maturidade mesmo, né? Entender que tem até um livro que eu aconselho, que chama A Coragem de Não Agradar. E ele fala exatamente sobre essa questão, né? De que é uma liberdade a gente se permitir. Ele fala exatamente assim, que a gente tem que permitir ser detestado por alguém. Porque isso quer dizer que a gente vai estar vivendo a nossa própria jornada, nosso próprio caminho, né? Porque é o que você falou, é impossível agradar a todos. E ainda mais você sendo um líder, né? Um gestor, Desculpa, Brasil, meu telefone acabou de tocar aqui, mas nós vamos seguindo. Eu não sabia se ia cortar. Não, vamos lá. Então, é uma liberdade você permitir que alguém possa não gostar de você ou não concordar com a sua opinião, né? Mas é necessário. E eu acho que muito é essa questão de você estar colocando o foco da sua atenção no lugar errado mesmo, né? De você estar visando o elogio e não o bem do ato em si. Que é, na verdade, esse pensamento de punição e reconhecimento. Entendi. E como é que a gente descobre uma receitinha para amadurecer esse relacionamento interpessoal? Eu até ia comentar também sobre a questão do dizer não, né? Uhum. Que é também muito, muito parecido com isso. Que, na verdade, a pessoa que ela tem também esse medo de dizer não, ela tem o medo de desagradar. E isso também é muito comum para nós, como culturalmente, né, brasileiros, assim, que a gente é um povo muito cordial, né? É sempre muito assim, sorridente, a gente não quer falar não, a gente, ou você vai falar não, dá uma volta, né? Eu tive a experiência dessa, abrindo parênteses, quando eu fui visitar meus primos dos Estados Unidos, e chega lá, é o seguinte, pô, você quer um cafezinho? Aqui no Brasil, assim, você quer um cafezinho? Não. Toma, cara, um cafezinho. Não, tô bem, eu tô legal. Toma mais um cafezinho. Não, tá bom, já que você insiste, né, tal. Nos Estados Unidos, não, chega. Quer um cafezinho? Não, tá bom, beleza, então, acabou. É uma resposta definitiva. É né? Cultural, é uma questão cultural. Sim. E aqui no Brasil também, falando para o nosso público, eu vejo que tem muita gente, muitos empresários, empreendedores que mergulham de cabeça em qualquer negócio sem analisar o mínimo, o necessário. E é sim para tudo. E eu escutei uma frase esses dias bem interessante, que diz o seguinte, eu estou usando para minha vida, se não for um super sim, é não. É um não claro, né? Sim. É um não claro. Isso é interessante. Mas vamos lá, receitinha para a gente amadurecer esse relacionamento interpessoal e entender o próximo. O principal, assim, primeiro é essa questão de você se permitir mesmo que alguém possa não gostar de você. E isso, às vezes, é muito difícil. A gente fala assim, mas ninguém quer isso, né? Ninguém quer ser uma pessoa detestada. Mas como você falou, né? Dar a sua opinião nas redes sociais. Parece, assim, uma bobagem, mas é uma grande coisa. Porque você tá se permitindo que outras pessoas possam ali
falar pra você, cara, não concordo com você, vou parar de seguir. Pô, e a gente xinga, né? Tem gente que faz coisas terríveis e piores. Já vai pra baixaria desnecessariamente, mas vai. Mas você não tá visando um elogio, você tá visando o bem do ato que você acredita, né? Então é muito isso, assim, ter a certeza sobre o que você tá se fazendo, o que é o certo, o que é o mais importante, né? É uma questão muito também de prioridades. O que é mais importante aqui? E se colocar também a essas pequenas coisas, sabe? Começar a dizer não mesmo. Se você não quer fazer, muitas pessoas aí, como você falou, né, do problema de delegar as coisas, muitas pessoas também acabam falando sim pra tudo, daqui a pouco não consegue fazer nada, não consegue fazer as próprias coisas que tem que fazer, seus próprios deveres, por simplesmente não conseguir lidar com isso. Então, eu acho que é uma necessidade mesmo isso, você começar a ter essas prioridades suas, entender o que é a sua prioridade. E para conseguir também dizer não, falar, poxa, não dá, você não gostou? Sinto muito. Na verdade, não tem muito segredo, a gente tem que ir se colocando, na psicologia a gente chama muito de método de exposição, né? Que é você ir se colocando mesmo nas situações e ir as enfrentando, né? E isso pode começar muito pequeno, pode começar se posicionando nas redes sociais, pode começar falando não para aquela pessoa, pô, chata, que toda vez fala e você fica querendo falar não, cara, não, obrigado. Certo é que uma hora vai começar. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E é uma questão mesmo de amadurecimento, percebe? Porque é uma necessidade. As pessoas que conseguiram alcançar alguma coisa, que conseguem ter algum tipo de resultado positivo, né, em alguma área assim específica, essa pessoa ela priorizou as coisas que ela deveria fazer, não outras coisas, ou não agradar outras pessoas. Entendi. Né? Muitas pessoas até vão contra essa maré. Às vezes, pessoas dentro da própria família falando, poxa, o que você está fazendo? Tudo errado, nada a ver. Nossa, isso não é para você. Quantas pessoas a gente vê? E ela teve que acreditar naquilo que era ali uma prioridade para ela. Ela enxergava o próprio caminho como aquilo corretamente, não de novo, não é esse reconhecimento. Assim. Entendi. O fim último era outro. Perfeito. Você puxou um gancho aí interessante que levou para uma outra tônica a nossa conversa, eu gostei bastante, que é o medo. Já vem pro medo da crítica, da família. Sim. Eu tenho e aprendi que a gente tem medo basicamente de 4 coisas, né? O medo da morte, o medo de empobrecer, ficar miserável mesmo, o medo da doença e, por fim, eu acho que é o mais perigoso e mais segmentado aqui para a nossa turma de empreendedores, que é o medo de ousar, de não avançar por ter medo da crítica, de não realizar por ter medo de alguém vai falar mal, da família ter aceitação a respeito de determinado assunto, de pedir demissão, de abrir o próprio negócio. Eu acho que isso é muito forte, é muito pujante, sabe? Sim. E é muito intenso na vida de muitas pessoas e acabam indo, né, pro cemitério, infelizmente, cheio de sonhos. Sim. Lá é o lugar que mais tem sonhos. É verdade. Acabam indo sem sonhos, sem realização, por causa do medo de ousar. Vamos colocar luz no medo da ousadia aqui agora? Vamos. Isso que você falou me lembrou também de uma pesquisa que fizeram, que foi entrevistar pessoas que estavam... nos seus últimos dias mesmo, assim, né? Nos tratamentos ali paliativos, já iam morrer mesmo. E aí foi perguntado para elas, assim, o que elas, né? O que elas mais se arrependeram, assim, o que elas fariam diferente. E a maior parte dessas pessoas, elas disseram que foi... O maior arrependimento, assim, da vida delas foi ter faltado com a verdade, assim, da vida, sabe? De não ter vivido a sua própria vida e ter vivido a vida de outras pessoas. E é isso que você falou. Não tem nada mais triste, assim, porque não tem ninguém que pode... Não dá para fazer outro Lincoln. Não dá para voltar e reproduzir tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que te fez. Não dá para isso não ser tem feito replay, novamente. Né? Não tem. Então, cada um de nós somos um ser único e irrepetível. E tem algo que, se você não fizer, vai ficar por ser feito. E isso tem um porquê. Tem um porquê a gente ser assim, né? Então, quando a gente... quer agradar, quando a gente quer viver a vida de outras pessoas, a gente está deixando de fazer algo muito grande, assim, que só pode ser feito por nós. Nem que não seja algo muito grande, mas é muito grande porque só pode ser feito por você. Então, se você não fizer, aquilo ali vai ficar vazio. Entendi. Sabe? Então, é muito importante. A gente tem uma questão que é assim, que a gente acha que é a gente que é a gente que está questionando a vida o tempo todo, né? Mas, na verdade, é a vida que está questionando a gente. É a vida que nos pergunta, sabe? E a gente precisa dar essa resposta. E o medo, ele é muito isso, né? Essa fuga, a gente não querer enfrentar o que a gente sabe que a gente tem que enfrentar.
E tem até um vídeo no YouTube que eu gosto muito, daquele cara, o Tim Ferriss. Você deve conhecer, ele tem aquele livro super famoso, Trabalhei 4 horas por semana. E tem um vídeo muito bom que ele fala sobre o medo. Ele fala, por que você deveria definir os seus medos ao invés dos seus objetivos? E aí ele fala que muitas vezes a gente tem o medo e a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer, né, por conta dele. E aí ele fala assim, pega o seu medo e vamos analisar mesmo aqui, sabe? E aí ele faz meio que esse exercício, que eu acho que é muito interessante. Eu sempre recomendo que as pessoas assistam. Que é você definir, tá, qual que é o seu medo? O que pode acontecer de pior? Assim, o que é isso mesmo que você teme? Assim, o estágio último desse medo, né? O que vai acontecer? Se isso acontecer, quais são as pessoas que podem te ajudar? O que pode ser feito a partir disso, sabe? E aí você começa a realmente ver que esse medo, ele não é... Você não vai morrer, sabe? Tipo, você não vai morrer se isso acontecer. Não é o fim, pô. Não é o fim. Não vai acabar, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar, exatamente. Você vai ter meios de fazer com que isso vire outra coisa, você vai ter meios de reparação. E aí faz com que, por incrível que pareça, que ele diminua. Né? Tem até aquela frase também do Marco Aurélio que fala que o medo ele é muito maior na nossa imaginação do que ele é na realidade, né? Não é exatamente assim a frase, mas agora eu não vou lembrar. E é justamente isso. Quando isso está apenas na nossa cabeça, ele parece ser muito grande. E quando a gente consegue entender mesmo, tá, o que é? O que pode acontecer? Se isso acontecer, como que eu posso reverter? Se não tiver como reverter, quem que pode me ajudar? Então, encontrar meios de remediar isso. Porque a gente funciona muito também com essa... É claro que a gente nunca é possível, né? A gente ter uma total sensação de segurança. Mas Sim. A gente ama essa sensação de segurança. E você saber, né, ter essa ideia de que alguma coisa pode acontecer e como fazer para reverter, te dá essa força maior para que você possa agir, né? Então, eu acho muito interessante. Eu recomendo bastante esse vídeo. Eu acho que muitas pessoas também elas deixam de pensar no medo. Eu acho que a gente tem uma crença também muito grande de que quando a gente fica pensando muito em alguma coisa, a gente vai atrair aquela coisa, né? Tem um pensamento muito, assim, energias e tudo mais. Mas, na verdade, não. A gente precisa entender aquilo que se passa dentro da gente. Se a gente não for capaz de questionar essas coisas, né? A gente não vai ser capaz de superar também.